Igreja gloriosa, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, graça e paz seja com vós outros. Quem tem a honra de falar com todos vocês é o seu irmão em Cristo, Oswaldo Gomes, ministro do Evangelho da Incircuncisão. Nós hoje vamos, amados do Senhor Jesus, compartilhar com todos vocês uma cápsula da graça do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos crescer nesse amor e nessa graça do Senhor Jesus Cristo, cujo tema, para aqueles que gostam de anotar, é: a letra mata, o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo, ao dirigir-se à igreja de Corintos, na sua segunda carta, no capítulo 3, e no versículo 6, ele disse assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu declaro a mente de Cristo ativada em todos nós, abençoados, para que nós venhamos entender o que o apóstolo dos gentios está dizendo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, para que ninguém mais fale esse texto, amados, de uma maneira equivocada e num contexto equivocado, nós devemos prestar atenção na interpretação dos escritos paulinos, do que o apóstolo Paulo, do que ele quis dizer ali quando ele falou isso. Porque, amados, há muitos comentários sobre essa passagem. E muitos dizem até: olha, está escrito, a letra mata. Então, para de ficar lendo a Bíblia Sagrada, para de ficar estudando teologia, porque se ficarmos só na Bíblia ou na teologia, isso mata. É o que dizem por aí, amados. Se há de convir comigo que há muitos filhos de Deus, né, que pensam dessa forma, por causa de um versículo só, isolado. Porque se nós ficarmos só na Bíblia ou na teologia, isso mata. É o que dizem por aí muitos e muitos filhos de Deus. Então nós temos, o que eles dizem mais? Que nós temos é que ter o Espírito Santo, né? Buscar o Espírito Santo. Será que é bem assim mesmo, abençoados? A letra, vamos ver o que é essa letra que mata, que Paulo diz aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 6, certo, amados do Senhor Jesus? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que tremendo. Então vamos ver o que Paulo, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele é o apóstolo dos gentios, certo? Ele foi enviado por Jesus Cristo ressuscitado para todos os gentios. Gentios é aquele que não é judeu, não é, abençoado? Então nós somos gentios. Portanto, o nosso apóstolo é quem? É Paulo. Porque para as 12 tribos de Israel ali, já foi enviado 12 apóstolos. E isso tem que ser primário na vida de um filho de Deus que se diz cristão. Ele deve ter aprendido isso daí numa escola dominical, ou numa escola sabatina, ou no catecismo, ou até mesmo numa escola teológica.
Ele deve ter aprendido isto, porque isso é primário na vida de um crente que se diz que é cristão, certo? Jesus de Nazaré, no seu ministério terreno, ele enviou 12 discípulos para as 12 tribos de Israel. Está lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, certo? E proibiu esses homens de levar o que eles receberam de Jesus para os gentios. Você sabia disso, abençoado? Então, por isso que nós temos que crescer no entendimento, saber o que é antes da cruz e o depois da cruz. Depois da cruz, nós sabemos que o Senhor ressuscitado chamou Saulo, né, que é Paulo, e enviou ele para quem? Para os gentios, né? E Paulo veio e trouxe para nós o que? A lei ou o evangelho? Ele trouxe o evangelho, porque os judeus tinham uma lei, certo? Então é sobre isso que Paulo vai falar aqui. Veja bem. Então nós temos que ver o contexto imediato do versículo que nós lemos. Nós lemos primeiro, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde ele diz ali que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Portanto, abençoado, nós não podemos, de forma nenhuma, ler a palavra de Deus e trazer ela literalmente. Assim, muitas pessoas estão morrendo, porque pega os escritos bíblicos e traz literalmente. Não, a Bíblia não é assim. A palavra de Deus, como diz aqui, ela é vida, né? Ela é vida. Então, ela é vida para nos dar vida e não para matar, certo? Portanto, o que nós temos que fazer é entender a palavra de Deus não com a nossa interpretação, porque a Bíblia não é de interpretação humana. A Bíblia Sagrada, ela é revelada, certo, amados? Então vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Temos que ver então o contexto imediato. Qual é o contexto imediato? Dos versículos que antecede e o versículo que sucede o versículo 6. Presta atenção. Nós estamos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Portanto, nós temos que ver o contexto imediato, ver o versículo que sucede e o que antecede. Qual é o versículo que antecede o 6? Vamos ver aqui. É o 3. Então vamos ler o versículo 3, que diz assim, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, bem entendido. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, olha que tremendo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, presta atenção aqui, mas nas tábuas de carne do coração. Então vemos aqui um contraste aqui, veja bem, dois contrastes, não é, abençoado? Então Paulo está falando o quê? De um ministério, né? De uma aliança que foi escrita em tábuas de pedra, e de um ministério, ou seja, de uma aliança que foi escrita em tábuas de carne do coração. Entendemos até aqui, amados? Então, o que nós podemos entender aqui? Paulo está falando de duas alianças, certo? Esse é o texto que antecede o versículo 6. Mas vamos ver então o que sucede o versículo 6, que é o sétimo versículo. Vamos ler então? Olha o que Paulo fala aqui. Vou ler novamente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3,
Versículo 7. É o que sucede o versículo 6. E seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Então, o que Paulo está dizendo aqui, abençoados, é que aquela lei que estava lá nas tábuas de pedra, olha como ele é bem claro aqui, como está bem revelado para nós aqui, qual é a letra que Paulo falou no versículo 6 que mata. Ele responde no versículo 7. E se o ministério da morte, olha aí, da morte, gravado aonde? Gravado com letras aonde? Em pedras. Ele veio em glória. Veio ou não veio? Mas por que Paulo chamou o decálogo de ministério de morte? Por que ele disse no versículo 6 que a letra mata? Então ele estava falando do quê? Da antiga aliança. De uma antiga aliança que matava. E na realidade matou. E continua matando. Portanto, preste muita atenção, ainda que você queira servir a Deus aí debaixo da lei, que você defende a lei, né, com unhas e dentes, vamos dizer assim, você fique sabendo de uma coisa, que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo aqui que a letra mata. E qual é a letra que mata aqui? A antiga aliança. É isso que Paulo está dizendo no versículo 3, né? Que antecede, e no versículo 7, que sucede o versículo 6. Então, nós estamos lendo o texto e o contexto imediato. Porque se nós não lermos assim a palavra de Deus, abençoados, jamais nós vamos entender. Porque existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que sobem no púlpito, pega um versículo só, igual esse versículo 6 aqui, e ele arranca ele do contexto e lê e passa para a igreja. Então, por isso que muitos filhos de Deus, muitas filhas de Deus, desistiram de ler a Bíblia Sagrada, desistiram de estudar a palavra de Deus, abandonaram o curso teológico, falaram, não quero ser mais teólogo, não quero mais estudar a Bíblia, porque está escrito ali que a letra mata, então vou ficar no meu cantinho quietinho ali. Não, abençoado, não é por aí. Nós temos que ler a palavra, temos que estudar a palavra, ela é o pão que nos alimenta. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, certo? Lâmpada para os meus pés. Nós temos que falar igual o salmista. Lâmpada para os meus pés, né? E luz para o meu caminho. Então, como que a palavra de Deus mata? Quando ela é lá na antiga aliança. Mas você não está na antiga aliança. Nós não estamos na antiga aliança. Nós estamos numa nova aliança, abençoados. Certo? Olha o que os judeus faziam. Eles queriam servir a Deus, né, pela lei, como muitos hoje, né? Então eles eram legalistas, né? Porque eles pensavam que servindo a Deus pela lei, igual muitos hoje, eles seriam salvos pela lei. Era essa a cabeça do legalista judeu, entendeu? O que eles não sabiam é que a lei não estava salvando eles, abençoado. E sim, a lei estava fazendo o quê? Condenando a eles. Não está escrito que a lei condenou a eles? Eles estavam sendo condenados, como diz lá em Romanos 3, né? 3:23, não há que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, então a lei veio, né? A lei veio para mostrar a situação que o homem se encontrava diante de Deus. A lei serviu o quê? A lei serviu como um aio. O que serve o alho?
lá está escrito lá em Gálatas 3, né? Que a lei serviu como um aio, ou seja, ela conservou até que viesse a Cristo. Quando Cristo veio, nós não estamos mais debaixo de aio, ou seja, debaixo da lei. Mas e por que que hoje nós vemos aí muitos e muitos filhos de Deus debaixo da lei, servindo a Deus pela lei? Por que será? Porque são o líder religioso deles, ele é um ministro da circuncisão, assim como era Tiago, assim como era Pedro, assim como era João, os 12 discípulos de Jesus de Nazaré eram discípulos da circuncisão, você entendeu? E eles pregavam o quê? A lei de Moisés. Aí vem o apóstolo Paulo, né? E começa a explicar que a lei deixou de ser. Começa a revelar que Cristo lá na cruz cumpriu a lei. Agora, não adianta nem um teólogo aí ou um professor aí, que vocês sabem de quem a gente está falando aqui, né? Um arqueólogo, dizer que Jesus cumpriu a lei cerimonial, mas a lei do decálogo ele não cumpriu. Como que não? Se Paulo está dizendo aqui, né? 2 Coríntios 3:6, que a letra mata, né? Na parte, na parte, na parte C do versículo 6 aqui, tem a parte A, que diz que diz o quê? Que nós somos ministros de um novo testamento. Então nós somos ministros da incircuncisão e não da circuncisão, certo? E não da letra, quer dizer, não da antiga aliança, mas nós somos o quê? Do Espírito, porque a letra mata. Somos ministros que ministramos o quê? A nova aliança. O Espírito de Deus é a nova aliança. Ele está na nova aliança. Presta atenção, abençoados. Nunca foi plano de Deus, nem da vontade de Deus, salvar ninguém pela lei. Deus nunca foi o plano dele querer salvar alguém pela lei. Pelo contrário, a lei de Moisés, que foi dada por anjos lá no Monte Sinai, né? A lei veio para trazer o quê? Conhecimento do pecado. Foi para isso que veio a lei, para mostrar como que o homem estava morto em pecado. Então, é nesse sentido que a lei mata. Entendeu, abençoado? Vou repetir. A lei, ela veio para matar. Para fazer o quê? Para avultar, para revelar o pecado. Foi para isso que a lei veio. Então, a lei ela veio trazer conhecimento, né, ao pecado e mostrar como que o homem estava morto em pecados. Então é nesse sentido que a lei, é nesse sentido aí, abençoado, que a lei mata, entendeu? Vamos ver aqui em Gálatas, abrindo a palavra de Deus aqui em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3 e versículo 10. Vamos ver o que Paulo, é um outro escrito do mesmo apóstolo, né? Um outro livro do mesmo apóstolo, Paulo, nesse mesmo sentido, falando da lei, falando da letra que mata, certo, abençoados? Se os abençoados quiserem notar os versículos, é muito bom. Gálatas 3:10 diz assim, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo do quê? Estão debaixo da maldição. Olha aí. Olha que palavra que Paulo está falando aqui, como que era a ministração do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios. Ele
tanto pregava para os gentios como para os judeus que estavam lá debaixo da lei. Todos aqueles, quem são esses aqui? Todos aqueles judeus que estavam debaixo da lei, ou seja, os filhos de Israel. Pois que todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Você está debaixo da lei, abençoado? Você quer servir a Deus pela lei? A lei de Deus, ela é una. Una. Una com U maiúsculo, com N e com A. Una. Ou seja, a lei de Deus é uma só. São 613 ordenanças. Então não adianta nós dividirmos a lei e falar Jesus cumpriu a cerimonial e o decálogo não. E não adianta também dizer, não, então quer dizer que estamos sem lei? Não, nós não estamos sem lei. Presta atenção, nós não estamos sem lei. Essa lei aí de Moisés foi escrita em umas tábuas de pedra, né? Uma tábua de pedra. E era transitória. Nós não lemos lá em 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículos 6 e 7, que era um ministério de morte gravado em letras de pedras, e era transitório. O que significa abençoado? Transitória. Era passageira. Então todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Ponto e vírgula. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas, não é só um não, viu? Não é só num sábado, não é só num domingo, não. Em todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, no caso aqui, você teria que matar um cordeirinho, né? Você teria que matar um boi, se fosse, dependendo das suas posses. Você tinha que circuncidar. Tudo isso aí você tinha que fazer, porque está escrito aqui. Se você quer servir a Deus pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Não é só um item da lei, não. Não é só 10. A lei é 613. Vou ler novamente. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por que está debaixo de maldição? Porque não consegue cumprir, abençoado. Você pode viver 1000 anos. Você não vai conseguir cumprir a lei. Por mais que você se esforce. Esse não era o plano de Deus, salvar ninguém que cumprisse a lei. O alvo da lei não era esse. O alvo da lei era mostrar ao homem a situação que ele se encontrava. E a lei não justificou ninguém. Pelo contrário, a lei condenou. Entendeu, amados? Vamos prosseguir aqui. Romanos capítulo 7. Olha como que Paulo, ele é bem taxativo, ele é bem enérgico nesse assunto aqui, quando se trata da antiga aliança e a nova aliança. Então está bem claro para você que a letra que mata é a antiga aliança, é a lei de Moisés, mas não é santo, não é bom? Sim, mas Paulo falou assim: aquilo que eu achei que era bom me matou. Tá vendo só? Romanos capítulo 7, e versículo 6, olha o que ele diz aqui. Mas agora, olha abençoado, aqui está como que está o verbo aqui? Romanos 7, versículo 6, como que está o verbo aqui? Mas agora, tempo presente, certo? Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo, meu Deus, para aquilo que estávamos retido. Então havia um povo que estava preso na lei, era prisioneiro da lei, estava retido ali, para que sirvamos em novidade de espírito e não no regime da lei, ou na velhice da letra. Olha só, está vendo, abençoado?
Então, como que Paulo é bem claro quando ele fala que a letra mata, a letra que mata, não é a Bíblia no geral, porque nós temos que ler a palavra de Deus num todo, mas nós não podemos ler ela e trazer os versículos literalmente para nós. Porque muitos filhos de Deus lê 2 Coríntios 3,6, a letra mata, o espírito vivifica, deixou de ler a palavra, porque isolou o texto o versículo do contexto. Você viu que nós lemos ali os, o, o contexto imediato, né? O que sucede o versículo 6 e o que antecede o versículo 6. De 2 Coríntios 3, versículo 6, bem claro. Entendeu? Então, nós temos que entender que nós estamos mortos para a lei, certo? Se você não estiver morto para a lei, então você está debaixo de maldição. Você quer servir a Deus pela lei? Tem muitos por aí querendo servir a Deus pela lei. Querendo não, estão servindo pela lei. Por isso que a vida deles é cheia de altos e baixos. Olha mais aqui Romanos 3:20. Olha o que Paulo fala aqui. Romanos capítulo 3, né? E versículo 20. O que ele diz aqui? Ele diz assim: por isso, olha só, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Olha aí, abençoado. Mais claro do que isso aqui, só ao meio-dia, a 1 hora da tarde, quando o sol estiver no maior pico dele lá. Mas agora, veja bem, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Está bem claro, amados. Foi o que acabamos de falar. O homem, antes que a lei fosse introduzida, né? A palavra de Deus diz que o homem pecava, mas ele não tinha consciência do pecado. Então, quando a lei veio, ele passou a ter consciência do pecado. É o que está dizendo aqui, ó. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Você pode fazer o que você quiser com as obras da lei, querendo servir a Deus pelas obras da lei. Não será justificado diante de Deus, de maneira nenhuma. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha, é tremendo isso, hein, abençoado? Tremendo mesmo, viu? E continuando aqui, se nós formos ler o versículo 21, olha o que diz aqui, de Romanos 3. Mas agora, olha bem, agora, ó, tempo presente. Agora, lá na época dos apóstolos, do apóstolo Paulo, mas agora se manifestou sem a lei, olha que tremendo, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Como foi que a justiça de Deus se manifestou? Com a lei ou sem a lei? A justiça de Deus se manifestou sem a lei. Por que sem a lei? Porque lá na cruz Jesus removeu a lei. Quando ele disse deletai lá, né? Ou está consumado. Está consumada a obra que ele tinha que fazer. O que ele falou lá em Mateus 5,17. Eu não vim abirrogar. Eu não vim destruir. Ponto e vírgula. Eu vim cumprir. Então você entendeu, abençoado? Qual foi o ministério de Jesus de Nazaré? Como judeu que ele era, né? Ele era judeu. Então, o único que poderia cumprir a lei teria que ser um judeu. Nenhum dos profetas, nem Moisés, cumpriu a lei. Por isso que todos estavam condenados e destituídos da glória de Deus. Então era necessário, abençoado,
era necessário que Jesus cumprisse a missão dele. Como que eu posso crer que Jesus lá na cruz cumpriu só a lei cerimonial e a outra não? Isso aí é negar o sacrifício de Jesus. É dizer que Jesus fez só 50% da obra que ele tinha que fazer. Pelo contrário, amados, Jesus cumpriu a lei num todo. Não ficou nem uma vírgula, nem um tio, sem que ele não cumprisse. Entendeu, amados? Porque o pecado, quando a lei veio, o que o pecado fez? A lei avultou o pecado. Você entendeu? Ela deu o quê? Ela deu força para o pecado, né? Para que o homem violasse a lei. Então, quando foi instituído a lei, o pecado criou força, fazendo com que o homem violasse essa lei, a lei de Deus aí, e fosse condenado. Entendeu, amados? Então, a lei é que é a antiga aliança, então é ela que mata. Ela matou. Como que não? Ela matou, porque ela revela o pecado. A lei revelou o pecado, né? Se você, por exemplo, adulterar, o que está escrito lá na lei? Não adulterarás. Se você roubar, o que está escrito lá na lei? Não roubarás. Se você matar, o que está escrito lá na lei? Não matarás. Então a lei está te revelando o pecado. Então ela vai matar você. Por que não? Porque ela vai te condenar. Ela não vai te justificar diante de Deus, ela vai te condenar. Ela vai dizer, olha, ele violou aqui um preceito daqui, o meu aqui, então ele está condenado. Por esse motivo, Jesus foi na cruz por você. Jesus foi na cruz por você, por mim, por todos nós. Para que lá na cruz, e tem um detalhe, lá na lei está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Olha a sentença da lei. Por isso que lá na cruz, Jesus foi lá e morreu no seu lugar. Ele morreu no nosso lugar. E nos deu vida, abençoados. Vida com abundância. Então entendemos até aqui que a lei é que é a antiga aliança, aquela antiga aliança lá, e é ela que mata, porque ela revela o pecado. A lei é a letra da antiga aliança, entendeu? Por isso que ela mata. Porque ela dá volume ao pecado, abençoado. A lei dá volume ao pecado. Eu conheço muitos filhos de Deus por aí, em certas denominações, que não cabe aqui dizer o nome, falar o nome da denominação, mas vocês vão entender. Que eles servem a Deus pela lei. Então, eles vivem a vida toda com complexo de culpa. Você sabia disso? Vive com ansiedade, tem regime alimentar, tudo. Mil maravilha, tudo isso daí. Mas, porém, vive atormentado. Entendeu? Vive com aquele complexo de culpa a vida toda. O sábado, santo, né? Chegou o domingo, a segunda, pronto. Já caiu no pecado, segundo eles, né? Caiu no pecado e já estão sendo martirizados ali pela mente que vai martirizando ele, porque eles falam, violei a lei, está condenado. Então a pessoa não tem paz, a pessoa não reina em vida. Entendeu, amados? Então, a letra mata, não é estudar a Bíblia. Entendeu?
não é estudar teologia. Isso aí não mata. Pelo contrário, a Bíblia abençoada, sagrada, ela não pode matar. Por quê? Por que que ela não pode matar? Presta atenção, que mata é a letra da antiga aliança. Você está numa nova aliança. Entendeu? A Bíblia não pode matar, amados, porque ela é a palavra que nos alimenta. É o nosso pão diário. Ela é lâmpada para os nossos pés, como disse o salmista. Ela é luz para os nossos caminhos. Então, amados, medita nela, de dia e de noite, amados. Medita na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Mas não fica lendo assim de capa a capa, que é cansativo. É cansativo. Leia. Você viu como que eu li a palavra? Eu li 2 Coríntios 3:6, né, onde diz ali que a letra mata e o espírito vivifica. Aí eu li lá o texto imediato, o que antecede e o que sucede aquele texto original ali de 3:6. É assim que se lê a palavra de Deus. Você tem que ir lendo, refletindo, ler texto com texto, tendo uma boa hermenêutica, abençoado. Isso é ter uma boa hermenêutica. Não é fazer igual certos pregadores por aí que sobem em cima de um púlpito ou vai até num meio de comunicação aí, e ele pega um texto ali, ele arranca aquele texto de dentro do contexto e passa para a igreja. A letra mata, o espírito vivifica, a pessoa é leiga, a pessoa vai falar, pronto, não vou mais ler a palavra. Não vou mais ler, porque está escrito ali, o pastor leu que a letra mata, então não vou ler mais. E é isso que está acontecendo. Entendeu, amados? Mas não é por aí, não. Nós temos que ler a palavra, dizer como o salmista, diga como o salmista Davi, guardei-a em teu coração, para não pecar contra ti. Então use a palavra, amado, como seu pão diário, como seu devocional. Estude a palavra. Então, a letra da antiga aliança é ela que mata, porque ela dá volume ao pecado. Então, nós temos que entender o que é antes da cruz e o que é depois da cruz. Agora, se você pegar um ministro aí, que está que nem ervas daninhas por aí, até de renome, são até teólogos, mas se são ministros da circuncisão, ele vai passar para você a letra que mata. E é o que eles têm feito. Eles pegam a antiga aliança, né, e mistura com a nova aliança e dá para o povo. De uma maneira até consciente, mas a maioria inconsciente. Sabia disso? Por exemplo, ele pega lá Malaquias 3:10 e quer trazer aqui para a nova aliança. Ele mata, porque ele vai falar de um devorador que não existe, ele vai falar de um que está roubando a Deus, como na verdade é ele que está roubando, né? Ele está atrás de um púlpito, né? Lugar de sacrifício, com a palavra de Deus aberta, e ministrando a antiga aliança, ministrando para você lá o dízimo, que era lá os judeus que tinham que levar o dízimo no templo, né? E não era dinheiro, era alimento, certo? E esse alimento que tinha que levar lá no templo, o que o sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que repartir com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. E olha bem, o estrangeiro, quem era o estrangeiro? Os gentios. No caso, nós somos gentios, que chegava lá no templo naquela época, que o templo estava em pé, porque o templo, você sabe que Deus mandou o general Tito destruir aquele templo.
para acabar com aquele mercado de peixe que tinha lá, aquela idolatria que havia ali dentro. O sacerdote ia lá, ele pegava aquela ovelhinha aleijada, ele pegava aquela ovelhinha cega e levava para sacrificar. Aquela sadia, branquinha, pura, ele vendia para os cambistas. Então havia tudo isso. Então, se você ler Malaquias, capítulo 1, você vai ver que Deus está falando ali com Israel. Pega lá Malaquias, capítulo 1, versículo 1, Deus está falando especificamente com Israel. Depois, se você pega o capítulo 2, Deus está falando com o sacerdote que ministrava lá no templo de Salomão, que fazia isso que eu acabei de falar. Entendeu? Eles não repartiam pão com as viúvas e nem com os pobres. E quando o estrangeiro chegava lá em Jerusalém, eles tinham que dar alimento para os estrangeiros. E ainda dá para eles levar embora quando fosse embora. Hoje, o seu pastor aí, o seu bispo, o seu apóstolo, quando ele recebe o dízimo, que não é para ele receber, porque ele não é levita. Ele é levita para receber? O dízimo tinha que levar para os levitas. Ele não é levita, ele é gentil. Se passando por um judeu levita, aonde? E mesmo quando ele recebendo esse dízimo que ele recebe aí, ele devolve, ele ajuda as viúvas, os órfãos, os pobres, ele reparte com os pobres, nunca que ele faz isso. Ele tá, sabe, vai ver a conta bancária dele lá, vai ver o carro dele, vai ver a casa, a fazenda dele, abençoado. Então, ele pega a letra lá e traz aqui a letra da lei lá, no caso dízimo, e traz aqui para a nova aliança e mata. Porque quantos filhos de Deus deram tudo que tem lá? Deu casa, deu terreno, hoje estão tudo arrependidos. Estão tudo lá na justiça, lá querendo pegar de volta. E não vai conseguir. Então a letra mata, abençoado. Nós temos que acordar. Eles são cães gulosos. E você tem que tomar cuidado com esses cães gulosos aí. Então presta atenção. A letra da antiga aliança é que mata, porque ela dá volume ao pecado. Mas o espírito que é da nova aliança, é com ela que nós somos salvos. Porque o espírito abençoado, o espírito, ele nos capacita, né? Com a graça do Senhor Jesus Cristo, né? O Espírito nos capacita na graça do Senhor. Então, por isso que Paulo vem ali em Efésios 2:8 e diz que nós somos salvos como? Pelo batismo nas águas. Veja bem, não, nós somos salvos pela graça, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus abençoado. É dom de Deus. Agora, quando a palavra de Deus diz que nós estamos mortos para a lei, né? Está morto para a lei, que Jesus removeu a lei. Gálatas 3:13, né? Que diz aqui, estou em 2 Coríntios, Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha aí. Então Cristo te resgatou da lei, das 613 ordenanças da lei. Mas hoje, o abençoado, olha o que Deus fala lá em Jeremias 31. Jeremias capítulo 31, abençoados. O que Deus fala lá? Jeremias 31, 33. Havia uma profecia ali. Deus falou na boca do profeta Jeremias que ele iria tirar aquela lei das tábuas de pedra e iria escrever nas tábuas do nosso coração. Então não é algo mais
de fora para dentro, abençoado. Você querer fazer, querer guardar um dia, um sábado, um domingo, querer devolver um dízimo, ir lá, cair num tanque batismais e dizer, eu batizei, estou salvo. Não, hoje não é mais você fazer. Hoje é de dentro para fora. É do espírito para fora. Não é de fora para dentro que você querer fazer. Hoje nós temos que servir a Deus com o nosso espírito e não com o corpo. Olha quantos filhos de Deus sobe morro, desce morro, entra em campanha, sai de campanha, e jejum, e rosto no chão, e chicote na costa, e carrega a cruz aí pelas estradas, querendo servir a Deus com o corpo. Não vai agradar a Deus. Lembra o que ele disse lá para a mulher samaritana? A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão a Ele como? Em espírito e em verdade. Então, abençoado, se você crê que você ainda está em dúvida e crê que a lei está em pé, né? Então veja bem o que Paulo, ele ainda continua dizendo aqui sobre esse assunto. 1 Coríntios 15, 16. Vamos ler aqui. Vamos voltar aqui em 1 Coríntios 15, 16. Porque tem muita gente que ainda crê que a lei está em pé. E se a lei está em pé, o pecado está em vigor, né? E se você crê que você é pecador, então a morte de Jesus para você foi em vão. Para você, Jesus não ressuscitou. Se você crê que você é, como muitos dizem por aí, que é um miserável pecador, e ainda fala que é servo de Deus. Não, nós somos filhos de Deus. O servo não permanece para sempre na casa do seu senhor, mas o filho sim. Então, se você fala que você é um pecador, a morte de Jesus na cruz para você foi em vão. Olha o que Paulo fala aqui em primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Olha o que ele diz aqui. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Olha, meu Deus. E ainda permanecei nos vossos pecados. Você entendeu aqui, abençoado? O que Paulo está revelando aqui? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. Você sabe que tem muitos filhos de Deus por aí que falam, Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus ressuscitou. Mas ao mesmo tempo ele fala que está em pecado. Você está entendendo, abençoado? Ao mesmo tempo ele fala que está em pecado. Como que pode isso? Né? Ele fala, não, Jesus ressuscitou. Mas ele diz que é pecador. Ele diz que está em pecado. Então, essa palavra aqui se encaixa nele. Né? Que diz aqui, se Cristo não ressuscitou, né? 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e permaneceis nos vossos pecados. Cristo ressuscitou para você, abençoado? Abençoada, Cristo ressuscitou para você, você crê de todo o teu coração? Eu creio. Então, se Ele ressuscitou, como é que você pode falar que você está em pecado? Por quê? Porque o seu líder colocou você debaixo da lei. Seu líder religioso aí, por mais renovado que ele seja, com um bacharel em teologia, sei lá o que mais aí, ele te colocou debaixo da lei. Por isso que você vive com esse complexo de culpa.
e pisando, não sei se é o seu caso, me perdoa se pisando no sangue da nova aliança e ultrajando o Espírito da graça e dizendo que está em pecado e ao mesmo tempo dizendo que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, como que você pode falar que está em pecado? A incoerência aí, não é não? Muita incoerência aí. Olha o que ele fala aqui em Romanos 7:8. Olha que é tudo carta do apóstolo Paulo no mesmo contexto, né? Eu estou aqui, Romanos capítulo 4, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: mas o pecado, olha só, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Meu Deus. Olha só. E eu, 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E o que aconteceu com o Paulo? Ele morreu. Morreu. Por que ele morreu? Veja bem, vou ler novamente, Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Você lembra que nós falamos que quando a lei veio, ela voltou, ela deu vida ao pecado? É o que Paulo está falando aqui. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou ou reviveu em mim toda a concupiscência, todo erro, todo engano, tudo aquilo que a carne queria fazer, despertou em mim, porquanto sem a lei estava o pecado, estava morto o pecado. Entendeu aqui? E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, veio a lei, né? O mandamento veio a lei, reviveu o pecado e o pecado matou ele. Está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? E o mandamento, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Meu Deus. Então ele achou que quando a lei veio, era para dar vida para ele. Mas foi o contrário, deu morte. Não é isso que ele está dizendo aqui no versículo 10 de Romanos 7? O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque matou. Porque o 11? Porque o pecado, olha, mais uma vez, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Olha como que a pregação de Paulo, ele fala aqui de uma nova aliança. Ele fala lá, ele vai lá na antiga aliança e depois ele vem aqui na nova aliança. O versículo 12. Assim, a lei é santa. Olha bem, tem muitas pessoas que ficam só nesse versículo aqui. Entendeu? Muitos homens aí, até com bacharel em teologia, fica nesse versículo e não tira ele de dentro do contexto, para defender um dia da semana aí. E o mandamento que era o 12, né? Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Entendeu? O 13. Olha o contexto, o que antecede aí. O que antecede. Você entendeu? Logo se. O 13, né? Logo tornou-se-me o bom em morte. Olha o que o mandamento fez. Olha o que a lei fez. Logo se meu bom, logo tornou-se meu bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, presta atenção, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, ou seja, maligno, operou em mim a morte. Pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Você entendeu como que o pecado,
usou a lei. Olha, dá para entender, não dá, abençoado? O pecado usou a lei, quando a lei veio, o que o pecado fez? Ele usou a lei e ele criou mais força para matar o homem, porque ele fez com que o homem violasse a lei. É isso que Paulo está explicando aqui. Logo, estou no versículo 13 de Romanos 7. Logo tornou-se meu bom em morte, que é o mandamento, que é santo e bom, mas tornou-me em morte, de modo nenhum, certo? De modo nenhum. Mas o pecado, é aqui que tem que entender, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento, olha, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Viu como que o pecado usou a lei para matar o homem? Por isso que está escrito que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por que está escrito que todos morreram? Veja bem, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo. Está falando o espírito dele agora. Mas o que quero, isso não faço. Olha que tremendo. A briga, a luta interior de um homem de Deus. Da carne dele, a mente carnal com o espírito dele. Versículo 15. Porque o que faço, não aprovo. Mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, certo? De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita onde? Na minha carne, ou seja, na carne, Paulo está falando aqui. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha aí, versículo 18, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então Paulo está falando de uma batalha de um homem espiritual aqui. Ele tinha no corpo, no espírito dele, querendo servir a Deus, mas ele encontrava nos membros dele uma lei que guerreava contra ele, que fazia com que ele violasse a lei. Entendeu? E ficasse o quê? Condenado, morto, destituído da glória de Deus. Entendeu? O versículo 21. Ora, então, esta lei em mim, acho esta lei em mim, né? Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque segundo o homem interior, ou seja, o espírito, o homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, do meu espírito, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, o que Deus fez? O que Deus fez com o pecado? Prendeu na carne do homem, certo? Ficou cativo na carne do homem. Então, o versículo 24 é aqui que nós temos que entender todo esse contexto aqui. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O 25 responde: dou graças a Deus. Olha Paulo aqui louvando a Deus no Espírito. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, o que é entendimento aqui? Com o Espírito, eu sirvo a Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Entendemos até aqui, abençoado? Vamos pular um pouquinho lá para Hebreus, capítulo
capítulo 9 de Hebreus. Você que diz que tem pecado, né? Você que diz que a lei ainda está em pé, insiste em dizer que a lei está em pé, eu creio que o Espírito da graça do Senhor já clareou a sua mente. A luz do Evangelho entrou e raiou aí. Hebreus 9,14 diz assim, veja bem, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas, olha só, as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 10, 18, continuando no mesmo contexto aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja que hoje, para nós entrarmos na presença de Deus, não é com o nosso joelho no chão mais, eu sei que isso é forte, não é com o seu rosto no pó, não é com o seu jejum, não é você subir no monte, não é você entrando em campanha de busca do Espírito Santo. O que a palavra está dizendo? O que aqui, abençoados? Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo, vamos dizer assim. É esse o novo vivo caminho que nos leva ao Pai, que já nos levou. Hoje abençoado, você pode chegar diante de Deus. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. Entendeu? É você e Deus, porque Jesus te deu essa autoridade aqui. Jesus outorgou a você e a mim esse privilégio, essa honra de nós entrarmos na presença de Deus. Certo, amados? Você sabe que lá na antiga aliança, né, no templo de Salomão, havia uma cortina, um véu, né, com 30 metros de altura por 30 de largura. E atrás daquela cortina era o Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, com sangue de animal, para fazer a aspersão por ele, né, o sumo sacerdote, por ele e pelo povo que estava lá fora, lá no átrio. Uma vez por ano ele entrava ali. Lá na cruz, quando Jesus cumpriu toda a lei, lá no último capítulo do livro histórico de João, você vai ver bem no finalzinho, Jesus está dizendo assim, quando Jesus estava na cruz, ali, ele viu que as escrituras estavam se cumprindo nele. O que é que estava nas escrituras? Jesus viu que as escrituras estavam se cumprindo nele. O que eram as escrituras, abençoado? A lei cerimonial, decálogo, Torá, tudo. A lei de Deus, as 613 ordenanças estavam se cumprindo nele. Você entendeu? Ali ele deu o brado. Está consumado, está feito. Aí ele entregou o espírito, né? E morreu. Houve aquele terremoto, né? E lá no templo, aquele véu, ele rasgou de alto a baixo. O sacerdote tremeu, ficou com medo, Caifás, Anás, tremeram de medo. O véu se rasgou de alto a baixo, significando o quê? Que a salvação, ela vem do alto, do Pai das luzes. A salvação nossa, do nosso espírito, ela vem do alto, rasgou de alto a baixo. O que significa isso, irmão Oswaldo? Que hoje você entra no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho.
que ele nos consagrou pelo seu corpo, que lemos aqui Hebreus 9:20. Então hoje você entra direto na presença de Deus e fala com ele, abençoado. As suas necessidades, sua súplica, as suas orações em graça e súplica diante dele. E ele está pronto para te ouvir, porque ele é o teu pai. Você não é servo, você não é serva, você é filho, você é filha dele. E ele, como pai, ele vai te ouvir e te ouve. Você pode estar deitado, correndo. Você pode estar trabalhando, você pode estar lavando louça, você pode estar trabalhando, fazendo o que você quiser, dirigindo, correndo, tomando banho. Fala com ele que ele te ouve. Jesus te deu esse privilégio, esta honra. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, significa que hoje nós entramos na presença do Pai. Você não precisa de uma intermediária, nem de um intermediário orar por você. É você e Deus. E Deus não te vê mais em carne. Deus te vê em espírito, justificado, santificado. Não tem nenhuma condenação contra você. Certo, amados? Como diz lá Gálatas, Efésios 2:8, sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que tremendo. Versículo 9 de Efésios 2. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação que nós falamos aqui, é do Espírito abençoado, do teu Espírito, do meu, do nosso Espírito. Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus quis te salvar e acabou. E você não foi salvo porque você batizou lá no rio, não. Lá na piscina, não. Você só foi salvo porque lá na cruz, ali Paulo revelou em Romanos 6:3, que nós somos batizados na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Tem nada a ver com obras nossas. Aquele batismo nas águas lá era para os judeus. Que os 12 tinham que batizar aquele judeu que cresce que Jesus de Nazaré era o Messias. Então ele era batizado para confirmar que ele creu que Jesus de Nazaré era o Messias, para ele ser salvo. Salvo do quê? De uma grande tribulação que estava para vir. E veio ou não veio? O que aconteceu no ano 70? O seu pastor já deve ter te explicado. O que aconteceu no ano 70, abençoado? Todos os apóstolos estavam mortos. Dizem que menos João. Mas todos estavam mortos. E houve o quê? A diáspora. O general Tito cercou Jerusalém por 13 meses, né? E mataram, muitos morreram de fome, de sede lá dentro de Jerusalém. Porque Jerusalém era cercada por muralha, 30 metros de altura, era intransponível. Durante 13 meses ele cercou Jerusalém e estava profetizado. Jesus avisou Pedro: você está esperando uma grande tribulação? Já veio. Os futuristas estão dizendo, joga tudo para o futuro. Porque para eles é tudo para o futuro. O que já aconteceu. O que Jesus falou para Pedro quando saiu do templo? Pedro falou, mestre, olha esse templo, olha que coisa linda, olha essas pedras. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai tudo cair, tudo vai ser destruído. Isso Jesus falou no ano 33. No ano 70, o general Tito cercou Jerusalém. 13 meses, o povo estava morrendo de fome, de sede. Lá o soldado raspava o couro do escudo para comer, a sandália. Uma mulher matou seu bebê e cozinhou e comeu e deu para o soldado. Estava profetizado lá em Lamentações. A grande tribulação que aconteceu ali em Jerusalém está escrita lá em Mateus 24. Estão esperando uma grande tribulação. Que grande tribulação já aconteceu? Ali Jesus vem em juízo contra aquela nação, contra aquele povo,
que lá diante de Pilatos falou: solta Barrabás e crucifica Jesus, e o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Caiu. Ali no ano 70 foi o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, que Deus foi lá e sentenciou todos aqueles judeus, aquele judeu que batizou nas águas, aqueles judeus que levava cordeirinho lá no templo, entrou tudo no chicote, entrou tudo na espada do general Tito. Sim ou não? Sim ou não, abençoado? Eles teriam que ser salvos. Mas daquela grande tribulação, quem estava lá dentro não foi salvo. Morreu todos de fome, e o que sobreviveu morreu, foi tudo passado no fio da espada. Segundo Flávio Joséfo, o erudito escritor judeu, foi mais de 1 milhão de judeus que estavam lá dentro e morreram. Os que estavam na Judéia, Jesus falou: não volta. O que estava no campo, Jesus falou: não volta, porque será dia de angústia aqueles dias ali. Entendeu? Orai para que não seja no inverno a vossa fuga, porque lá nos campos lá caía geada. Orai para que não seja no dia de sábado. Por que não? Porque no dia de sábado se fechavam as portas, as 12 portas, e ninguém entrava e nem saía. Quem estava lá dentro não saía. O soldado veio marchando, cercou Jerusalém e ficou lá 13 meses, 1 ano e 1 mês ali. Ninguém entrava e ninguém saía. Era uma estratégia do general Tito para matar eles de fome lá dentro, de sede. Então se cumpriu a profecia, né? De que as mulheres iriam matar seus próprios filhos e se alimentar dos seus filhos, se tornaram canibais lá dentro. Essa foi a grande tribulação. Quem crer e for batizado será salvo. Era a pregação dos 12 discípulos para os judeus. Lê Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Eles foram proibidos de pregar para os samaritanos e para os gentios. Por quê? Porque o que eles tinham não era para os gentios. Para nós veio o apóstolo Paulo. Jesus, ao ressuscitar, né, levantou esse grande homem de Deus, que foi um grande perseguidor como Saulo, e como Paulo, o grande defensor do Evangelho, e trouxe para nós o Evangelho. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,6, a letra mata, o Espírito vivifica. Certo, abençoados? Vamos ficando por aqui. Qual é a letra que mata? A antiga aliança, o Velho Testamento. Gálatas 3, versículo 7. Decálogo, ministério de morte, porque mata. Entendeu? Deus nunca teve a intenção de salvar o homem pela lei. Pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Entendeu, amados? Mas o Espírito da nova aliança, é com ela que nós somos salvos. Quando você entra para a nova aliança, para o novo pacto de superiores promessas, que foi selado com o sangue de Jesus Cristo, abençoados. Porque o Espírito de Deus, ele nos capacita nesta graça maravilhosa. Então, é pela graça que somos salvos. Assim diz o Espírito do Senhor. Que a graça do Senhor seja com todos vocês.